O Instituto dos Advogados de Minas Gerais apresenta o Instituto no seu tempo. Começando agora um projeto novo, projeto moderno, ligado ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Esse projeto que tem como objetivo trazer a luz do direito, pelo menos tentar trazer as respostas para tudo que está acontecendo relacionado ao direito no Brasil. E hoje a gente vai discutir o inquérito das fake news. Para esse debate, essa discussão, essa interação com relação ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais, a referência de quase 100 anos, né? Referência de 100 anos de direito aqui do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que vem trazendo um entendimento cada vez mais moderno e atual dos advogados e para a população, sociedade em geral no Brasil inteiro, trazer assuntos pertinentes à sociedade brasileira, ao judiciário e ao entendimento não só dos professores, mas também dos acadêmicos na área do direito, é super importante. Estamos recebendo hoje o presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Felipe Pinto, o professor e advogado Luciano Lopes e o também professor e advogado Dr. Leonardo Marinho. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo a esse novo projeto que é capitaneado pelo senhor e pelo também professor Jean, presidente e vice, consequentemente, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que tem trazido, através também do programa que eu apresento, Cultura Geral, uma visão bem ampla, moderna e democrática do nosso Brasil e do nosso direito. Seja muito bem-vindo. Ederson, gostaria de primeiro agradecer as palavras, mas principalmente a oportunidade da parceria. Será com certeza um marco na história do Instituto que nós tenhamos mais um canal de interação com os associados e com a sociedade. Doutor Luciano Lopes, eu tenho que chamar de doutor, para mim tem um pouco de dificuldade pela amizade também, né, que a gente tem, mas é muito importante ter você aqui para a gente elucidar determinados pontos do direito que é tão importante hoje para a sociedade brasileira, e o Instituto tem cumprido o seu papel ao longo do tempo e agora, nesse momento, também não poderia faltar. Seja muito bem-vindo. Ederson, muito obrigado pelo convite. Felipe, Leonardo, queridos amigos, brilhantes juristas e contemporâneos e companheiros de batalha há muitos anos. É um prazer sempre poder contribuir e parabenizar não só ao programa que você apresenta, como ao Instituto, na pessoa do presidente, professor Felipe, pela iniciativa. O Instituto sempre plural, sempre democrático e dando voz a todos e a todas que querem produzir em prol das ciências, da cultura e do direito em Minas Gerais. Um prazer. Doutor Leonardo Marinho, estou te conhecendo hoje, mas é uma grande honra para mim te conhecer e tratar também desses assuntos que são tão importantes e, por que não, tem custado caro à sociedade brasileira discutir esses assuntos, né? Mas é pertinente e a democracia é isso, precisa dos seus pontos, todos os seus pontos interligados para que a gente possa fazer uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna. Seja muito bem-vindo. Com certeza. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, mais uma belíssima iniciativa do Instituto dos Advogados. Vai ser um grande prazer debater hoje temas importantes nessa noite com os professores Luciano e Felipe Martins. Doutor Felipe, como é que a gente pode entender esse inquérito das fake news? Ederson, esse inquérito ele deve ser inserido num contexto um pouco maior e que, talvez, se nós pegarmos como marco o mensalão, seja um marco razoável para identificarmos um desvio histórico em que os fins começaram a justificar os meios. E como o ministro Marco Aurélio Mello, único voto vencido no julgamento da DPF, que considerou constitucional o inquérito das fake news, como o ministro Marco Aurélio bem disse, no direito, os meios justificam os fins.
e não os fins justificam os meios. Isso quer dizer que não interessa tanto o resultado que se alcança, e sim que o Estado o alcance de maneira previsível, submetido ao que nós temos como vontade do povo positivada em leis. Além, é óbvio, de uma consolidação histórica de direitos humanos, de princípios. Mas, então, o inquérito da fake news, contextualizado neste giro que tivemos, que gerou um retrocesso na compreensão de diversas garantias do processo penal, num vão objetivo de se combater a corrupção, se devolver aí uma sociedade mais harmônica, argumentos moralistas, que acabaram permitindo, então, que se instaurasse um inquérito em que as próprias vítimas instauraram, conduziram sem respeito a limites básicos que devem ser respeitados no manejo do ius puniendi. Doutor Luciano, como é que a gente pode entender o devido processo legal e esse inquérito das fake news instalado? Ederson, o Felipe tratou de uma questão que eu acho importantíssima, que é a definição das prioridades na condução de um processo. O devido processo legal é a garantia de que todas as partes terão acesso adequado à jurisdição, terão acesso adequado à produção da prova, serão ouvidos e terão avaliado os seus argumentos. Você está diante de dois brilhantes processualistas, Felipe e Leonardo, tem seus estudos todos ligados à área do processo, são duas das maiores referências brasileiras hoje, sem favor nenhum. E a questão do processo passa por um outro ponto aqui, e eu queria chamar a atenção. O Felipe, então, o devido processo legal, em resumo, passa por isso, o respeito às formas é a única garantia que o direito tem de ser racional. Nós, juristas, somos formais, até a nossa própria linguagem é formal, porque a forma faz parte da segurança que temos. E essa palavra segurança me reporta a uma questão que o Felipe trouxe de retrocessos, eu diria, de voltar no tempo e pensar. Com todo o respeito que é devido à nossa Suprema Corte, por óbvio, e não poderia ser diferente, mas eu acho, Felipe, que a questão vai um pouco antes do mensalão. Ela passa pelo mensalão na questão penal. Mas ela vai antes, quando, no início do século XXI, nos anos 2000, o Supremo começa a tomar uma postura ativista, ou seja, do magistrado produzir justiça social, não só pela jurisdição, ou seja, fazer da jurisdição um processo de justiça social e resolver problemas de outros campos políticos e institucionais, e começou a fazer em outras áreas, e não nos incomodamos, até que chegou no direito penal. Então, a questão do ativismo, por mais bem intencionada que seja, ela rompe com o que nós temos de mais importante, que é a segurança jurídica que é dada pela legalidade. E a legalidade no processo é o devido processo legal. Então, quando o juiz quer ser o justiceiro, e eu não estou usando o termo de forma pejorativa, eu estou usando de uma forma positiva, mas quando o juiz quer ser justiceiro e não cumpre o devido processo legal, produz, portanto, um ativismo, ele rompe com esse equilíbrio meio e fins. Eu convido, Ederson, depois a todos para assistirem o vídeo que já circula pela internet da sustentação oral que o Felipe fez no inquérito das fake news, onde ele deixa isso muito claro, essa questão de que não é o conteúdo do inquérito que está sendo colocado em discussão, mas tão somente o devido processo, a forma como é conduzido. Acho que nós temos que voltar à discussão da segurança. Em resumo, é isso. Doutor Leonardo, as garantias constitucionais é um marco na Constituição de 88. Ainda há pouco estava discutindo esse assunto com o doutor Camilo, das garantias da Constituição de 88, a reafirmação dos direitos.
o grande desafio da democracia é a eterna vigilância, né? Como é que você vê as garantias constitucionais, esse inquérito de fake news, das fake news que foi instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal? Particularmente, eu vejo um grande conflito do que esse inquérito pretende apurar com uma garantia fundante da democracia, que é a liberdade, ou um conjunto de liberdades. Se a gente tem a democracia como um regime de liberdade plena, de liberdade máxima, nós vamos ter que conviver com várias expressões, vários pensamentos, várias insatisfações, várias divergências, e na medida em que as pessoas vão expressando isso de uma forma menos elegante, menos qualificada, a gente acaba tendo um problema muito grande quando o Estado não absorve a crítica de uma forma positiva e acaba por criminalizar parte dessas insatisfações, dessas críticas, por mais que elas sejam justas, injustas, corretas, inadequadas, me parece que elas ainda estariam cabíveis dentro de um padrão de liberdade, né? E a gente tem que esperar das instituições habilidade para saber lidar com isso, principalmente daquela que é a grande instituição do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo um conflito muito grande no objeto dessa investigação, com essa possibilidade de liberdade de expressão, de pensamento e de crítica às instituições governamentais. Ô Felipe, fazendo um recorte no que o doutor Leonardo falou, qual foi o objetivo, né, desse inquérito? Como é que a gente pode perceber o objeto ou o objetivo desse inquérito? Expressamente, o inquérito instaurado com base no regimento do Supremo, o regimento prevê que cabe ao presidente do Supremo instaurar inquérito por fatos ocorridos nas dependências do Supremo. Houve uma interpretação elástica em que consideraram que as condutas em ambientes virtuais estariam incluídas nesta expressão aí de dependências, de espaços do Supremo, e determinar a instauração para apurar os crimes que atingissem o Supremo, os ministros e seus familiares. Crimes com uma gama muito grande, incluindo crimes contra a honra, ameaças e outros que pudessem existir. Veja, Ederson, para nós avançarmos, é fundamental que haja aí uma separação. As fake news, elas corroem a democracia, vulneram as instituições, elas atingem histórias, biografias de maneira desleal. É necessário que nós tenhamos um combate efetivo contra as fake news. Um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje é que nós temos uma resposta unívoca para as crises, que é o direito penal. Só para fazermos um parênteses, que a corrupção é também um estandarte que vem sempre para deflagrar apurações penais ou para legitimar abusos nas investigações penais. Corrupção, como outras expressões, que são expressões que geram em todos nós comoção, nos sensibilizam. Mas a Europa proibiu a nota de 500 euros, porque ela facilita a lavagem. Isso não é medida jurídica. E isso torna mais difícil a prática da lavagem. Então, quando eu digo combate à fake news, nós precisamos começar cada vez mais a retirar dos ombros do direito, e principalmente do direito penal, o papel de enfrentamento de crises. Todos, nas suas áreas, nos seus saberes, têm de ter um comprometimento com o combate à violência, à corrupção, incluindo as fake news. A grande questão é porque as pessoas, às vezes, trabalham com uma dualidade. Ou você quer punição penal, ou você compactua com o ilícito,
com a irregularidade. Não, nós queremos que não haja fake news, mas nós não podemos admitir que o enfrentamento das fake news se dê com o atropelo dos limites impostos ao Estado na relação com a sociedade. Porque é isso que se trata o processo penal. O processo penal não se trata de garantias para o acusado, garantias para o bandido. O processo penal é a forma que nós temos de entender como que o Estado ele considera e se relaciona com a sociedade, porque sociedade não existe de forma autônoma. Sociedade é coletivo de indivíduos. A maneira como ele trata cada um dos indivíduos é a maneira como está sendo tratada a própria sociedade. Doutor Leonardo, queria te perguntar por que foi escolhido um ministro e não sorteado um ministro. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente porque o inquérito sobre as fake news ele é peculiar, né? Então a gente precisa entender também um pouco desse procedimento. Você poderia nos falar sobre isso? Sendo muito franco, eu tenho enorme dificuldade de responder, porque no direito, por força o processo penal não pode ser compreendido e não pode ser avaliado sem uma análise histórica muito forte. Quando a gente fala dos princípios, a gente fala de conquistas que amadureceram ao longo da história, relacionadas quase sempre com agressões muito intensas. Então, veja bem, um dos princípios que nós temos é o princípio do juiz natural. E o princípio do juiz natural, ele evita justamente que a gente tenha uma designação aleatória quando há mais de um juiz que pudesse vir a ser competente. Então, havendo ali, no meu entendimento, mais 10 ministros que pudessem igualmente requerer, eu não vou dizer nem conduzir a investigação, porque para mim não é papel do Supremo conduzir uma investigação. No máximo, ser um relator para receber essa investigação e ponto final, e avaliar uma ou outra coisa que se fosse matéria do Supremo. Então, havendo mais de um ministro ali competente, o que haveria de ocorrer era um sorteio natural. Eu não consigo aceitar essa possibilidade de uma designação de um ministro, quando, no meu entendimento, deveria ser um sorteio o critério definidor. Por quê? Para além do argumento e do questionamento de por que se escolheu um, teria que ter uma resposta igualmente razoável, eu não acho possível de alcançá-la, de por que foi esse um e não foi o outro. Então, para evitar esses dois questionamentos, de por que não se teve sorteio e por que foi aquele e não o outro, eu acho que o sorteio é a medida institucional mais adequada e mais isenta para se determinar quem seria o responsável e o competente. Professor Luciano, por que a abertura do inquérito foi questionada? Primeiro, a gente precisa entender, Ederson, qual a finalidade de um inquérito policial, que é a busca de elementos de investigação e de, se necessário, antecipação de algumas provas que ali são colocadas, em um momento de verificação da existência do crime, da sua autoria, da sua materialidade, ou seja, se o crime efetivamente ocorreu e quem foi. Analisa uma questão, o Felipe já colocou aqui, houve uma interpretação elástica do Estatuto do Regimento do Supremo, dizendo que os crimes cometidos nas dependências do Supremo são por ele investigadas, ou o Supremo ali tem o poder de autorizar a abertura de um inquérito. O Supremo entendeu que em qualquer rede de internet no Brasil ou no mundo, estaria nas dependências. Pensa, Felipe e Léo, se me permite a informalidade, qualquer lugar do mundo o Supremo poderia abrir um inquérito, bastando ter regras de a relação do direito processual penal no espaço e de questões de extradição. O Supremo poderia analisar qualquer questão, porque em qualquer computador do mundo se pode cometer um crime, então, que seria da alçada de abertura do Supremo, em tese, a levar a essa situação. Ederson, mas basicamente o inquérito é a forma de avaliação. Então, pensa o seguinte, a vítima autoriza a abertura de um inquérito,
O presidente da instituição vítima escolhe um por designação prevista no regimento interno como possível, mas não fala que não tem que ser por sorteio, só fala que designa. O Leonardo está certíssimo. Teria que ser por um sorteio, designa. E este ministro vai conduzir uma investigação para descobrir se ele e os demais componentes da corte, suas famílias e a própria instituição foram vítimas. Depois eles vão ter que se reunirem e delimitar e determinar se levam adiante esse processo, julgar, condenar ou absolver. O inquérito é para reunir provas mínimas indiciárias que deem ao Ministério Público, portanto, hoje quem tem atribuição é o Procurador-Geral Augusto Aras, para que ele entenda se há necessidade ou não de voltar ao Supremo agora, sim, para um processo. É o conjunto de operações iniciais pré-processo que verificam a existência de um crime, a autoria, para verificar a necessidade de um processo. Em linhas gerais, bem simplórias, é isso. Felipe, qual foi o objeto da sua sustentação oral? Ederson, eu representei o Colégio de Presidentes de Institutos, que apresentou também um parecer de autoria do professor René Arieldotti, que promoveu uma análise bem ampla da instauração e da tramitação do inquérito. Porque, além de nós termos questionamentos em torno da instauração, da distribuição, da legitimidade para o Supremo conduzir o inquérito para investigar aquelas hipóteses, há ainda uma série de questões como a censura prévia imposta à revista Cruzoé e ao site O Antagonista, em relação à reportagem que atribuiria um eventual recebimento por parte do ministro Toffoli, envolvendo aí Odebrecht, alguma questão, que por 5 dias foi mantida essa censura até o ministro Alexandre de Moraes, um arrependimento não eficaz, ter liberado a publicação. Quando eu digo um arrependimento não eficaz, é porque não existe democracia sem imprensa livre. E tanto o inquérito das fake news, como o projeto de lei recém-aprovado, também relacionado com o tema, são aberturas perigosas para restrições e limitações aos veículos de imprensa que são incompatíveis com a democracia. Bem, seguindo ainda, houve uma restrição de acesso para advogados, inclusive advogados de investigados. Houve também, durante algumas semanas, uma vedação de acesso ao Ministério Público, com diversas manifestações a respeito da então Procuradora-Geral Raquel Dodge, que chegou a pedir o arquivamento do inquérito. Então, Ederson, a nossa manifestação contemplou toda essa sorte de questões que caminham à margem, não apenas do que nós temos como melhor interpretação da Constituição, como também da tradição das decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Leonardo, insegurança jurídica, a gente está diante de um cenário complicado nesse sentido? Eu acredito que sim, porque por vários motivos. Primeiro, nós não estamos aqui para julgar se um ministro tem ou não o direito de se sentir ofendido ou se sentir ameaçado. Eu acho que esse julgamento está fora de questão. A partir do momento que ele se sentir ofendido ou ameaçado, ele precisa requisitar uma investigação para que a polícia faça essa investigação, no caso a Polícia Federal, para que o Ministério Público supervisione essa investigação e para, em si, concluindo por uma possível existência de crime, vem esse Ministério Público oferecer a acusação e desenvolver todo o processo na sua
forma constitucional. A partir do momento em que nós temos uma Corte Constitucional abrindo de ofício o inquérito, conduzindo o inquérito, tomando medidas cautelares sem que sejam requisitadas pela polícia que investiga ou pelo Ministério Público, que é o titular de uma futura ação. Esbarrando, é sempre importante se dizer isso. O Felipe falou muito bem, nós somos contra fake news, somos contra ameaças, somos contra ofensas, nada disso nós vamos apoiar. Mas ali existe, sim, uma proximidade muito grande com um possível cerceamento da liberdade de expressão e de pensamento. Não quero generalizar, cada caso é um caso, mas o Felipe ilustrou talvez com aquele que seja o mais significativo, que seja a censura à revista Isto É, que foi feita nesse inquérito e não tem muito tempo, o quê? Foi em abril de 19, tem um ano e 2 meses, aí 3 meses. Então eu vejo um momento de insegurança jurídica. E lamento porque, se há uma possível insegurança jurídica no país, quem deveria trabalhar para estabilizar deveria ser, sobretudo, a Suprema Corte. Senhora, a gente está vivendo um momento entre a ficção e a realidade também no direito penal? Eu diria o seguinte, Ederson. Nós estamos vivendo um momento no qual nós não conseguimos mais delimitar de forma tão clara, eu não sei se já houve esse momento, mas hoje está muito óbvio para mim que nós não conseguimos delimitar de forma tão clara os limites entre a política e o direito. Deixa eu me explicar. Todo trabalho jurídico, todo andar do sistema de justiça, evidentemente, ele comporta, sim, o diálogo com os outros poderes, portanto, o diálogo com a política, poder executivo, poder legislativo. Inúmeras interseções acontecem, Ederson, inúmeras. Mas o que nós vivenciamos, aí sim eu preciso usar o mesmo marco que o Felipe usou, do mensalão, né, Felipe, salvo engano, foi do mensalão que você usou, para o direito penal. Esse é um marco que traz à tona todo esse movimento que o Supremo capitaneia no Judiciário. Como assim? Quando o Supremo rompe com o limite entre a política e o direito, intervindo, e o rompimento eu não estou usando com pejorações, nada disso, eu estou dizendo que o Supremo começa a intervir em situações que são típicas da decisão política. Também não estou falando absolutamente nada no enfrentamento à corrupção, óbvio, como disse o Felipe e o Leonardo, é evidente que todos somos absolutamente contra qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de prática que não seja mais republicana. Ponto final, e ninguém pode discutir isso. Mas quando o Supremo ultrapassa os limites e passa a dialogar com a política, com os poderes constituídos de uma forma para além do devido processo legal, para além dessa segurança que você há pouco perguntou, Leonardo, você começa a não ter limites mais bem definidos. E faz com que o ambiente político veja, num passado recente, o acréscimo de substância que as constituições parlamentares de inquérito passaram a ter. Elas se tornaram instrumentos do legislativo executar uma atividade que não necessariamente é a sua prioritária. Então veja que a politização da justiça e a judicialização da política faz com que esse que você está chamando de realidade, ficção, passe a não ter parâmetros bem claros, parâmetros claros. E nós começamos a não entender mais sobre o que estamos a atuar no direito. E nós já não conseguimos entender mais qual o limite da intervenção do sistema de justiça, e aqui especificamente do sistema de justiça penal. Óbvio, repito o que o Leonardo falou, repito o que o Felipe falou, e tenho certeza que repito o que você também fala em todo e qualquer programa seu. A liberdade de expressão tem que encontrar seu limite no bom senso, no direito do outro. Ponto. Às vezes nem no bom senso, mas no direito do outro, com certeza. É claro que nós somos contra. Mas quando o sistema de justiça já não consegue mais delimitar
o que é da política, o que é da cultura, o que é da ética e o que é do direito, nós temos um sério problema. Porque aí as regras se tornam inseguras e a chance de se fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos, fecho aspas, se torna muito mais óbvia. E o que o Supremo está fazendo é isso. Olha, passou dos limites. Passou, não dá. Eu acho que nós podemos combinar que realmente tem passado de limites as fake news. Mas quando o Supremo não segue essa limitação, ficção, realidade, o que eu prefiro dizer política e direito, ele passa a já não mais agir da forma que o devido processo legal exige. Basicamente é como penso. Doutor Felipe, qual é o maior desafio para a gente neste momento, como sociedade, os aplicadores do direito, para o corpo jurídico que a gente tem no Brasil? Qual é o maior desafio que você imagina que a gente tenha hoje como sociedade? Sua resposta é simples, Ederson. No momento em que as pessoas compreenderem que alguns direitos humanos, ou direitos humanos para alguns, Hitler, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, eles aplicavam, vão entender que quando a pessoa defende direitos humanos para si ou para os seus, e ataques arbitrários para os adversários, ela não está defendendo direitos humanos, ela não está sendo um democrata. Ela está tendo um comportamento condizente com figuras históricas que se notabilizaram por serem ditadores, sanguinários, genocidas. Então, quando você pergunta qual seria o primeiro passo, qual seria o problema, qual seria o caminho é nós compreendermos que só teremos segurança jurídica quando garantias e limites forem parâmetros no relacionamento do Estado pelo processo penal com todas as pessoas, independente de, no momento, haver comoção social, independente de quem tenham sido ou da qualidade das vítimas. Esse é o caminho. Mas como a política invadiu da pior forma a esfera penal, quando eu digo da pior forma, é porque nós passamos a ter turnos extras, em que se subtrai a vontade do povo como definidor do político eleito, para que nós partamos para outros ringues, em geral ligados ao direito penal. E é tão interessante isso que quando nós todos, professor Luciano, professor Leonardo, quando nós desenvolvemos críticas aos abusos que foram praticados em algumas investigações e processos penais que tinham por alvos petistas, éramos taxados de petralha. Agora que nos levantamos para criticar os abusos que são praticados em investigações que atingem o presidente da República e a sua base, nós viramos bolsominions. Ou seja, as pessoas não conseguem ver o direito pela sua face técnica. Não entendem que as garantias elas não têm cores partidárias. Esse é o problema que nós vivemos hoje. Um revanchismo político deslocado para a pauta penal. Doutor Leonardo, eu separei uma pergunta aqui, mas na realidade ela é uma pergunta simples de responder. Democracia, justiça e liberdade. Como é que a gente entende tudo isso nesse calabouço de ideias que a gente está vivendo, de atitudes e dessa mistura entre política e direito? Não é uma pergunta tão simples de responder assim, não. Bem, Isso foi uma covardia que eu fiz aqui, né? Pois é. Mas, assim, eu acho que para a gente dar simplicidade à resposta, talvez seja o grande desafio da pergunta, que é muito inteligente. Se a gente for complicar demais a resposta, a gente acaba não terminando o programa hoje. Eu acho que talvez seja o ponto de equilíbrio desses três vetores, seja o respeito. Se a gente conseguir
impingir mais respeito na sociedade pelo outro, pela ideia, pela divergência, pelas opções ideológicas, pelas crenças que cada um tem o direito de ter, a gente consegue fortalecer a justiça, consegue fortalecer a democracia e consegue fortalecer a liberdade. Hoje eu li um artigo muito interessante de manhã na Folha de São Paulo, acho que foi do Fernando Schuller, se eu não estou enganado, em que ele estava fazendo referência a um livro de um professor americano que tinha feito um estudo, e o livro mostrava o tanto que a política contaminou a vida das pessoas de uma maneira tão exagerada que as pessoas iam para todos os debates menores da vida com um viés ideológico muito forte e político partidário. Então, o exemplo que o Felipe deu aí é exatamente isso. Se eu faço uma crítica pontual numa investigação, e a investigação atinge determinado espectro da política brasileira, é porque eu imediatamente pertenço ao outro. Se eu, de outro lado, faço uma crítica e o investigado passa por um abuso, e esse abuso atinge uma pessoa de uma ideologia completamente distinta, você já muda de lado. Então, eu acho que está faltando respeito e, sobretudo, razoabilidade. O direito só pode ser para todas as situações. Ele não pode ser, sobretudo no que tange a efetividade das garantias, algo volátil que penda conforme quem esteja sofrendo o abuso. Se a gente conseguisse trabalhar esse respeito como denominador comum nessa tríade que você colocou, talvez uma resposta muito simples pudesse equacionar uma pergunta tão difícil. Professor Luciano, lecionar e explicar, principalmente para os acadêmicos, né, como é a aplicação do direito. Às vezes você dá uma aula de manhã, passa o dia todo, à noite você nem sabe se você consegue dar aquela mesma aula que você conseguiu fazer na parte da manhã. Quais são os desafios para se lecionar num momento tão volátil das relações que a gente tem vivido, principalmente nas relações políticas e ideológicas, e que acaba contaminando toda a sociedade brasileira? Bom, primeiro, não afastar a teoria da prática. Não existe uma prática sem uma teoria que a fundamente. É o primeiro ponto. Um movimento que Felipe, Leonardo, eu e outros tantos e tantas advogadas, juízes, promotoras, delegados, enfim, operadores do direito de forma geral, pretendemos começar a demonstrar, basicamente, é que não existe, esse é o primeiro ponto, não existe uma prática sem a adequação teórica por trás. Senão essa prática não se sustenta. Eu não estou falando com isso que não existam movimentos teóricos por si, que não exista uma prática que se modernize o tempo todo, que seja dinâmica. Porque quando ensinamos, a minha experiência me diz isso, são 20 anos, o Léo vai se lembrar quando começamos lá atrás, há 20 anos atrás, o professor Felipe também nesse mesmo tempo, e começamos essa jornada. O ensino jurídico trabalha com estándares, com modelos. Evidentemente que quanto mais nós consigamos aproximar esses modelos de uma prática adequada, é óbvio que nós vamos conseguir melhorar as estruturas propositivas, as proposições que temos para correção de rotas e para compreensão melhor do aluno, da aluna do direito quanto a essas práticas. Então, acho que essa vinculação é fundamental. É fundamental também que tenhamos o que eu vou chamar de liberdade de cátedra. Quantas não foram as vezes, Ederson, você testemunha disso, que as minhas opiniões divergem totalmente do senso comum. Mas nem por isso eu deixo de prestigiar o debate, a discussão, a diferença. Professor, você tolera a diferença? Não. Eu admiro a diferença. Eu admiro quem pensa diferente de mim, debata comigo,
e me dê a chance de dialogar sobre as divergências. Eu admiro, mas porque quem tolera já considera errado. Eu tolero aquilo que é ruim, eu tolero aquilo que é errado. Pelo contrário. Então, a academia precisa entender que não pode ter um pensamento único, que há espaço para todo e qualquer tipo de pensamento, vírgula, desde que haja uma única limitação: o respeito ao Estado democrático de direito. O respeito àquelas 3 bases que você perguntou ao Leonardo minutos atrás. Esse, para mim, é o limite. Eu discuto tudo, desde que haja o respeito ao Estado democrático de direito, com seus direitos fundamentais, que o Felipe falou, com o devido processo legal, que você me perguntou mais cedo, com qualquer situação. Então, o desafio é esse. Primeiro, o professor não pode ter o medo de se expor, de expor sua opinião. O Felipe vai se lembrar de uma determinada vez que participávamos de uma banca de mestrado, onde eu falei ao meu orientando que eu tinha evitado a sua exposição por conta de questões da sua vida profissional, e o Felipe, na sua intervenção, disse: olha, não, ao contrário, se exponha. Manifeste, seja respeitoso e respeitável, mas manifeste. Porque se nós não começarmos a conscientizar, Ederson, de que o sistema de justiça ele precisa da racionalidade, a racionalidade só será encontrada quando encontrarmos coerência no discurso prático, que precisa de bases teóricas fortes, fundadas. Enquanto nós não conseguimos buscar essa racionalidade, enquanto nós não iremos adiante, por um motivo simples. Onde o operador do direito tem se baseado para evitar as pressões, se não na voz das ruas? Então eu estou a dizer que a voz das ruas é ilegítima? Não, ao contrário, ela é legítima. É um fenômeno político. São os 2 turnos eleitorais que o Felipe falou mais cedo. É a democracia não só representativa, mas também através de movimentos de manifestação. Ela é legítima. Legítima a pressionar tudo e a todos por melhorias, ponto. Mas o direito por si é contra-majoritário. Mas ele só conseguirá ser contra-majoritário sem revanchismos, como o Felipe disse. Espera aí, eu sou a favor de menos direito penal quando é com meu amigo, eu sou a favor de mais direito penal quando é com aquele com o qual eu não concordo. Não, espera lá, tem um problema sério. Mas como é que eu resolvo isso tudo, senão com a solidificação de institutos teóricos fundados, pesquisados? Olha que cada um aqui tem mais de 20 anos de pesquisa, e nós estamos no início de uma caminhada ainda. No início de uma caminhada de amadurecimentos, de tudo. E quantas não foram as vezes, Felipe, Léo, que mudamos de opinião, que refletimos e que aprendemos? Isso tem que ser ouvido pelo sistema de justiça, porque não há uma prática sem essa reflexão. Não há racionalidade, não há resistência possível à ilegitimidade, senão com base teórica adequada, aplicável e factível. Basicamente é como penso. O Leonardo, nós chegamos ao final desse primeiro programa que foi maravilhoso aqui do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E eu queria fazer uma colocação interessante de um teórico, né, de 200 anos atrás, eu vendo as aulas dele, um professor da UNB, que chama Zé Paulo Neto, e ele fez uma colocação interessante. Na grande maioria das situações, a gente cria uma teoria para estudar o objeto, né? Quando a gente deveria estudar o objeto para depois criar uma teoria. Esse é o papel do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, tentar observar bem o objeto jurídico, e trazer ele para dentro da discussão, para que a gente crie uma ideia e uma técnica teórica adequada? Eu acho que até um pouco mais que isso, porque o Instituto dos Advogados marca sua trajetória sempre por pessoas altamente intelectualizadas. Então, mais do que observar e fazer uma teoria, também saber colocar uma crítica ou uma moderação de discurso em determinados momentos,
quase sempre norteada pela defesa da liberdade, da democracia, do Estado de Direito. Então, acho que compete a ele, muitas vezes, ou ser a voz da moderação, ou ser também a voz de uma crítica que está faltando em determinado momento em busca de um equilíbrio. Então, eu vejo muita altivez aí na história que o Instituto vem traçando desde o seu início. Felipe Pinto, para a gente encerrar, a liberdade, a democracia e o direito sempre será o norte do Instituto dos Advogados de Minas Gerais? Ederson, antes de eu lhe responder, não posso deixar de manifestar a alegria, o sentimento de plena realização, e esse programa não poderia ter sido um programa mais feliz por ter ao meu lado dois dos maiores criminalistas do país, professores que são referência para mim, e então eu não poderia deixar de agradecer a presença do professor Leonardo Marinho e professor Luciano Santos Lopes. A sua pergunta, quando você fala em liberdade, principalmente, você não faça essa pergunta apenas para o presidente do Instituto dos Advogados. Você faça essa pergunta para o mineiro Felipe Martins Pinto, porque no ano em que completamos 300 anos, fala em liberdade, você fala de Minas, você fala da nossa história, você fala da nossa luta. E como o Instituto dos Advogados, ele hoje tem uma longevidade já de 105 anos, com um protagonismo muito grande na história político-jurídica do Estado de Minas Gerais, então existe esta perfeita sintonia com o que é o DNA do mineiro, permanente luta pela liberdade, a valorização da liberdade e, óbvio, o regime que prestigia e valoriza a liberdade é a democracia. Então, por isso que no Instituto você está certíssimo aí na sua colocação. Uma permanente busca pela democracia, pela liberdade. E, é claro, quando se fala em democracia e liberdade, nós falamos aí de uma justiça maior, não a justiça de casos concretos, mas um modo maior de se ver o direito. Bom, gente, chegamos ao final desse primeiro programa aqui do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Um grande abraço a todos vocês e voltamos em outra oportunidade com um tema extremamente relevante para a sociedade brasileira. Um grande abraço e até mais, se Deus quiser. Nós que agradecemos. Obrigado. Um abraço a todos, um abraço a todos. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, evoluindo com o tempo e criando bases para o futuro.